dia, boa tarde, boa noite. E pra você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiertner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Método de São Paulo. E como é que está a nossa nave hoje? Como é que está o tempo aqui, Verônica? Sabe quando a gente tem aquelas nuvens, várias coisinhas e fica vários gatinhos pulando? Aquelas coisinhas com vários gatinhos pulando? É Não assim sei. que tá nosso tempo hoje. Por que o nosso tempo está aqui hoje, Verônica? Porque a gente tá com a companhia de um professor incrível, que é o mestre Elir de Biagi Filho. Aí. E uma salva de palmas para o professor. Professor, seja super bem-vindo e faça as honras da casa. Se apresente, professor, para nós. Obrigado. Sou o professor Elir de Biagi Filho. Eu sou mestre pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E eu trabalho com gato já há praticamente mais de 25 anos aí, desde formado, né? E eu já tive clínica particular, hoje eu sou professor em duas universidades, né? Na São Judas de Santos e na USCS, que é Universidade Municipal de São Caetano, e também, obviamente, coordenador aqui do curso de felinos aqui da FAMESP. E como é que é cuidar desses pets, né? Como é que é cuidar do felino? Tem alguma dica, alguma coisa especial em relação a eles? Assim, especial, eu acho que toda área tem a sua particularidade, né? Os gatos têm a sua particularidade por serem animais na sua própria evolução, de ter desenvolvido todo o processo de isolamento, né? Se você reparar uma coisa muito interessante, que de todos os animais domésticos, o único animal que não vive em grupo é o felino. Repara. É verdade. Vocês pararam para pensar nisso? Por exemplo, o cão vive em grupo, o suíno vive em grupo, o bovino vive em grupo, o único cão vive em grupo, todos vivem em grupo, né? Então, esse desafio, né, de você atender um animal que pela própria processo de derivação, que a gente chama de evolução na biologia, ele veio isolado, você tem uma particularidade muito grande de toda a parte de sintomatologia não representar um fracasso, né? Porque se eu estou ali sozinho, eu defendo um território. E se eu estou ali e eu mostro uma fragilidade, alguém pega o meu lugar. Né? Então, essa parte do felino, eu sou apaixonado. Né? De você ter o quê? Trabalhar muito com prevenção, trabalhar muito com sensibilidade, né? De prever as coisas futuras que podem acontecer. Né? E eu acho muito engraçado, assim, né? O tutor, ele vem para você na clínica com uma mensagem, assim, né? O gato tá. Eu adoro falar isso, até em aula. Né? O gato tá comendo? Tá. Ele tá tomando água? Tá. Ele tá fazendo xixi? Tá. Né? Ele tá fazendo cocô? Também tá. Né? O que ele tem? Ele tá diferente. Né? Essa parte da medicina felina que me encanta. Né? Esse diferente pode significar um leque de opções. Né? E para você como veterinário. Então, essa sensibilidade do veterinário, né? De ter uma base bem consolidada de fisiologia, de imunologia, porque o gato, de olhar para ele inflama, né, e saber onde está inflamado, que me fez apaixonar por essa área e trabalhar com eles. É bem interessante. Vou aproveitar até um pouco da sua pergunta, das particularidades, e já pensando nisso, entrando nesse assunto, como que, a partir dessas particularidades, você consegue organizar uma consulta, um atendimento específico para gato? Porque hoje a gente vê clínicas que são para cães e gatos e acaba gerando muito estresse para o gato. Então, vendo todas essas particularidades, quais são as diferenças? O que você recomenda? Assim, primeiro, né, uma coisa muito interessante começou a surgir de alguns anos já para cá, é assim, a clínica tem que ter uma dedicação para felinos, porque o tutor está exigindo já isso, né? Não é nem mais, eu acredito, o gato. O tutor já exige isso. Eu acho que até o tutor exige mais do que o próprio gato, né? Porque ele quer alguém que entenda o que ele está sentindo. Como eu te falei, né? Começamos agora aqui. Pô, meu gato tá diferente. Se você for um cara menos sensorial também, né? Você fala, esse gato não tem nada. Será que não tem nada mesmo, né? Então, essa primeira parte, eu acho que ter uma parte do atendimento dedicado ao gato que ele fique realmente confortável, né? Por exemplo, assim, tem lugares que eu até brinco, que o cara é super bom, o cara é super técnico, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe tratar o gato direito.
o cara não vai voltar lá. Por mais que o cara seja bom, né? Porque o que precisa é saber o traquejo, né? Tanto do tutor quanto do animal, né? Eu sempre falo, quando você está atendendo, dois problemas você vai ter. O do tutor e do animal. E a gente tem que saber exatamente resolver os dois. Porque quem vai te indicar vai ser o tutor. Quem vai te pagar vai ser o tutor. Por isso que eu sempre falo até para os meus alunos, sempre. Quando você está numa clínica, você vê clínicas que você tem um monte de açougueiro lá, um monte de gente que não é do bem, e está lotado. Muito entendo bem. Muita. E está lotado. E tem clínicas que a pessoa faz direitinho, faz curso, E tá faz um vazio. monte de coisa, e está vazia. Porque você tem que saber lidar também com o tutor, né? E assim, o tutor do gato, ele é muito peculiar, né? Então, essa especializada, a maneira como tratar já vem desde você entender um tutor que às vezes é confuso, é um tutor que está muito tenso na hora de falar ali com você, né? E você tem que ter calma, tentar entender qual é o problema dele, qual entender outro lugar, o problema do gato. Uma outra coisa que eu sempre ressalto é, por exemplo, aqui, quando você está atendendo, começar a perguntar as derivações. Porque o que acontece? Doenças infecciosas em gato, né? Em passar pela tua cabeça quais são as três coisas que mais acontecem na medicina felina. Primeiro, doenças renais e seus derivações, né? O sistema urinário do gato é uma coisa que vai desde a nefrologia até a doença do trato urinário inferior, seja o que for que você estiver lidando. Outra coisa que acontece muito na medicina felina são os problemas oncológicos. E o terceiro são as doenças infecciosas. E aí abre um leque de opções, que é o quê? Quando o gato adoece, ele adquire uma doença infecciosa, ele pode manifestar o sintoma em outra fase da vida dele. Né? Por exemplo, eu posso adquirir com 1 mês, 2 meses, e demonstrar a sintomatologia com 14, 15 anos. Uma loucura isso, né? Uau! Isso é apaixonante Uau. para mim, né? Então, quando você tem um gato, uma das perguntas que sempre tem que assolar a nossa cabeça, de onde que veio esse gato? Né? Eu atendo um gato hoje, entre aspas, né, de 50 anos. Primeira coisa que eu pergunto, você adquiriu esse gato onde? Que isso é importante, porque em 20, 15, 17 anos, tudo mudou na vida desse gato, sim ou não? Em Sim. 17 anos a gente já mudou de casa, a gente já mudou de uma casa para um apartamento. Não adianta perguntar coisas tão exatas. O gato ele tem que ter um pretérito muito importante, né? O passado, por exemplo. Isso é do Esse gato ele é organismo dele? briguento. É o Não, organismo dele? também dos agentes infecciosos dele também. Porque se você pegar, né, esses agentes infecciosos de gato, ele também tem que se adaptar em animais que não se conviviam muito, né? É diferente de você conviver num grupo. É muito mais fácil você passar. Então, para você passar de um gato para o outro, você tem que ter as suas adaptações também, né? Porque eu sempre falo, doença infecciosa depende de um comportamento. Ela não passa se não depender. Os níveis de transmissão de uma doença é justamente dependendo do seu comportamento. Então vai ter umas doenças que vão passar por briga, por lambedura, né? Outras que são por fomites em gato, e a gente tem que saber essa diferença. Então, mas por exemplo, ó, você tem gato, Vel, ou não? Não. Não? O senhor tem gato, professor? Eu tenho 5. 5 gatos? Tenho Duvido falar o nome dos 5 aqui, rapidinho pra gente. Rápido, fácil. Duvido. Você quer que eu fale? Eu quero. Então, ó. Pulga. Pulga! Pinguim, Vinduim? tem a... Agora já estou enroscado. Olha lá. Não, na verdade, sim. Pulga, amendoim, tem a nume, tem o guapo, né? E tem a Zelda. Ah, eu ficaria com pulga, e você? Eu ficaria com amendoim. Com Eu amendoim? gosto muito de amendoim. E agora, Mas professor, a assim, pulga é a ó. mais doce de todas. Qual que é o mais Pulga. doce? A pulga? A pulga. Ah, tá Também. vendo? Eu falei que eu queria pulga, né? Não que eu Amendoim quero também é pulga, gente né? boa. Amendoim também é Então gente tudo boa. bem. Agora, eu fico pensando aqui, olha que loucura, ó. Imagina que eu encontrei um gato na rua. Ah, Aí eu vou levar pro professor. Professor, ó, encontrei esse gato na rua aqui, ele tá passando mal, né? E nesse caso, professor, que eu não sei o histórico dele lá atrás. Como acontece? Porque eu não Daí, sei de por nada exemplo, dele, né? né? Não consigo investigar, não sei de onde que ele veio, encontrei o gato aqui. Se ele adquiriu uma doença lá atrás,
sei lá, uma praga, alguma coisa, eu não vou conseguir te passar. Olha, esse gato veio lá, sei lá de Porto Alegre, ele veio de Curitiba, foi lá dar um pulinho na Alemanha, e veio na mala, eu não sei. E como que, né, vocês como veterinário conseguem sacar que, olha, eu acho que essa característica pode ser que ele tenha estado em tal lugar, é com exames, como é que funciona essa Assim, parte? daí que acontece. Não é só com exames, é saber que exame que eu vou pedir e que momento eu vou pedir, né? Sempre falo, tem o ideal e o real, né? E na medicina felina a gente utiliza muito isso, né? Por exemplo, se você trouxesse esse gato para mim, a maioria das pessoas querem já fazer 1000 exames agora, né? Esse gato, na verdade, ele vai ter que passar por um período de quarentena, que é o ideal. Quem faz isso? É Ah, pouquíssima gente. você faz? Né? Porque o dono de gato Né? vai querer o quê? Eu sou um cara bem religioso para isso, né? Assim, eu sou um cara que eu pego um gato, o ideal é sempre separar ele, ficar um mês separado para depois começar a fazer os exames. Porque nesse período dos exames, que podem estar o quê? Agora, por exemplo, você não sabe, por exemplo, se você adquiriu um gato hoje, se ele entrou em contato com algum gato que estava infectado ontem. Sim. Daí você pode fazer um exame hoje e ele está negativo. E você levar essa crença que esse gato é negativo, né? Então, isso que eu gosto da medicina felina, né? Você tem um leque de exames, vários exames para serem feitos e um momento ideal para ser feitos esses exames, né? Por Então, a gente falar em tem que ter um exame, né, Vel? conhecimento para isso. Professor, quais são os principais serviços oferecidos pela clínica médica e cirurgia de felinos? Porque, assim, os principais, né, o que a gente faz muito, a gente tem que saber lidar o quê? Com todo esse processo, as 3 coisas que acontecem, né? Médico veterinário de felinos tem que saber lidar com inflamação, né? E essa inflamação é uma das coisas que mais acontecem e que mais vai deixar esse gato tatatá, como eu falei para vocês aqui no começo, né? Eu gostei do Que eu quero, tatatá. Sim. né? O gato tatatá. O tatatá Então, o que melhor. acontece é que tá ali, ele pode ter desde um problema gastroentérico, desde um problema respiratório e tudo mais. Então, o que eu acho? Os principais serviços que nós oferecemos são o quê? De uma clínica geral, né? Por isso que a gente tem que traçar, entender como ela se manifesta na medicina felina, né? Que tem as suas particularidades, né? Então, às vezes, você vai ter o quê? Doença infecciosa em gato, já saquei. Tem doença infecciosa de gato que ele vai adquirir hoje e vai a manifestar daqui 5, 7 dias, como é normal em qualquer espécie. Tem uma que vai demorar um tempão para se manifestar. E tem as piores, que ele manifesta depois de 5, 6 dias e vai, ao decorrer da vida dele inteira, manifestar, que nem o complexo respiratório felino. Né? Quando você está manifestando o complexo respiratório felino, ele vai ter isso praticamente, 90% dos gatos vão ter isso o resto da vida deles. Né? E até brinco, né? Tem um provérbio que diz, né? Tem coisas que eu vou conseguir resolver, tem coisas que eu não vou conseguir resolver, e que Deus me dê sabedoria para saber distinguir uma da outra. Isso na medicina felina você também tem que ter, né? Porque você vai ter momentos que você vai saber utilizar aquilo, né? Pôr aquilo, e eu falo 2 coisas sempre na medicina felina, né? Muito para os meus clientes. Tem coisa que você vai tratar e vai curar. E tem coisa que ficar boa porque você está tratando. São 2 coisas diferentes, né? Que eu trato e ficou boa. E tem coisa que está boa porque eu estou tratando. Esse discernimento é o melhor serviço que o médico veterinário, não só de felinos, ou de qualquer especialidade, tem que ter. Né? E isso, você vai ver que vai ter isso na medicina urológica, por exemplo, para tratar de doença renal. Muitas vezes você vai estar ali tratando o gato vai estar ótimo. Daí o dono relaxa. Daí não, você não pode relaxar. Né? Você está bem porque você está sendo tratado, né? Como você tem na parte endócrino, né? Na parte de diabetes, que você está às vezes bem, porque você está tomando insulina regularmente, numa dose adequada, né? E nós temos algumas particularidades que eu sempre falo da medicina felina, porque é o seguinte, ele veio o quê? Um animal que é carnívoro verdadeiro, né? Por ser um carnívoro verdadeiro, ele tem certas características próprias. Por exemplo, não é que comer carne, pelo amor de Deus, eu sempre falo, comer carne é óbvio, né? Mas o que tem também na medicina felina, que é bem interessante? Por exemplo, o gato, ele não pode acumular gordura. Porque a moeda de troca dele é aminoácido, ele não é gordura, ele não é uma foca, né? Que tá ali cheio de gordura, de isolante térmico, alguma coisa. O gato gordo é uma bomba relógio.
Porque quando ele passar fome e for recrutar essa gordura, ele não sabe fazer isso direito, que gera a lipidose hepática, né? Então, determinados tipos de serviços na medicina felina são essenciais você entender principalmente como o gato funciona, sempre que isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Não adianta ter um conhecimento de que isso pode ser isso e você não reconhecer ele quando está na tua cara, porque você não tem a base, né? E já falando um pouquinho até do curso, né? Que o nosso curso ele começa justamente o quê? Na anatomia, depois ele vai ter um ciclo só de fisiologia, depois de imunologia, depois ele vem num crescente para poder oferecer esse serviço de uma maneira adequada. Né? Você não ter, por exemplo, saber um monte de coisa, mas tá na tua frente você não reconhece. Porque o gato não vai te dar todas as cartadas. Olha que interessante, né? Eu sempre fui fascinado, né? Eu gosto muito de ler aquelas coisas místicas, né? Né, a gente vê, né? Bruxa, tem um gato, né? Olha o gato preto. Filmes com coisa E do Egito também, né? do Egito, isso, né? Aquele símbolo, aquela coisa toda, né? Então eu sempre achei o gato, assim, uma coisa mística, né? Aquela coisa, né, maluca, assim, né? E de conexão com a natureza, uma conexão sensorial, né? A gente tava num bate-papo antes de começar o podcast, Sim, né? muito bom. Nossa, muito bom. Falando dessa sensibilidade, né, que o gato tem, né? Uhum. E as experiências que eu tenho com gato não são muito boas, né? Eu tinha um gatinho da minha avó, né? Coisa mais bonitinha, professor. Coisa mais linda, pretinho assim, né? E eu tô aqui, meu, moço, sabe? Sempre eu gosto de brincar um pouco com os animaizinhos, né? E aí eu comecei a fazer carinho nele, né? Carinho assim, sabe? E ele, né, todo bonitinho. Do nada, mas do nada, eu não fiz um movimento brusco nenhum. Eu não xinguei a família dele. Eu não, eu não fiz nada Pai, a disso. mãe, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Ai, que bonitinho. E ele ficava assim pra mim. Ficava ronronando. Eu falei, ai, que amor. Do nada, ele fez, tuf, uniu minha cabeça. Mas do nada. Por que desse comportamento, professor, assim? Porque você tá dando carinho pra ele. Imagina você, velho, eu tô aqui, né? Dando carinho em você. Aí você pá, dá um tapa, do nada. Vou fazer no próximo episódio. Boa de resposta. Essa é ligeirinha, professor. Por que essa, né? Você pode ajudar também, né, Vel? Por que essa coisa toda aí? Eu passo pra mim, que é um especialista. Porque a parte sensorial do gato, né, ele está envolvido em um organismo dele inteiro, né? A gente é bem conhecido já na veterinária, você coloca uma roupinha cirúrgica num gato, ele tomba. Por que ele tomba, né? E uma coisa muito importante, essa parte vai ser do meu manejo, né, até com ele. Por quê? É um gato extremamente sensorial, né? Um animal extremamente sensorial. Então, o que acontece? Qualquer parte do O corpo? corpo dele tem as terminações nervosas estão espalhadas por todo o corpo, como todos nós temos, né? A parte tátil, né, que a gente reconhece as coisas. Mas só que o gato, isso é muito evidente, né? Por exemplo, se você pegar um gato que vai estar numa floresta densa, ele tem que saber por onde ele vai passar e por onde ele não vai passar. Então, as fibriças, né, que são os bigodes do gato, são coisas importantíssimas para dar uma direção para ele. Então, isso tem a ver com o pote de comida que eu vou deixar, onde eu vou deixar essa água, né? Então, essa coisa que o gato só gosta de água corrente, o gato gosta de água fresca, né? Sombra e água fresca. Eu sempre É o falo. gato. É um dos animais mais preguiçosos que tem na face. Dorme praticamente 18 horas por dia. Né? Se você parar pra pensar, é 18 horas invejável. por dia? É um invejável até, né? Eu vou te chamar de gata. Eu nasci pra ser um gato. Então, essa parte sensorial dele é uma coisa muito importante, que ele coloca ele no meio que ele tá. Então, essa parte, né, por isso vai ter o cat friendly, né? Você não vê muito falar dog friendly. Lógico que existe o dog friendly. Você tem que ser pet friendly, não é cat friendly, né? Você tem que ter um respeito por qualquer animal que você vai lidar, Sim. né? Então, o que acontece? O gato veio tanto essa linha de raciocínio do cat friendly, que está muito em voga, que as pessoas falam muito hoje em dia, porque é justamente essa coisa, como o tutor vê o animal dele, né? Como uma extensão dele também, né? E uma coisa muito interessante também,
como que esse gato tem relação com o ambiente que ele está. Então, eu tenho que ter um ambiente sensorial, e eu acho muito interessante, né? E até que eu dou aula também no curso de ultrassonografia, e eu acho interessante como você tem um investimento hoje em dia de deixar a parte do ultrassom mais relax para o animal estar ali, né? Porque, agora imagina, você vai pegar um gato, vai colocar ele numa posição de decúbito dorsal, né, de barriga para cima, e imagine só, totalmente contra a natureza dele, né? Então você tem que deixar um ambiente relaxado, ele tem que entender que ele tem que fazer isso. Então o gato vai muito de condicionamento, essa coisa do manejo na clínica também, por exemplo. Tem gente que gosta, por exemplo, na hora de estar tirando o sangue, dar algum alimento, alguma coisa para deixar ele mais tranquilo, né? E tudo você ganha o gato, às vezes, Pela comida. pela boca. Pela comida. Pela boca leva muito, às vezes, o gato na conversa. E essa parte é interessante, né? Essa parte sensorial do gato, ele também vai deixar a gente também ver como que a gente vai manejar ele, né? Como que a gente, esse tutor, ele vai me ver, né, durante o manejo, como que se eu sei lidar com ele, se eu tô com medo, se eu não tô, né? Porque eu sempre brinco que gatos têm personalidades, né? Tem o gato que é o sangue bom, que todo mundo quer atender. Tem um gato que é Gato sangue o bom. que a gente brinca que é o gracinha, Sensacional. né? Que é aquele que é meio arredio, que você está atendendo, ele vai tentar totalmente se esquivar, né? Tem o gato que é o político, que ele promete, mas não cumpre. Esse eu amo. Né? Então é muito engraçado, né? Aquele gato que vai estar lá, que ele vai estar rosnando, miando forte, porque uma das defesas do gato é o grito, né? Até que eu brinco assim, né? Fica, Assim? "Miau", ele fica Isso assim, mas mesmo. ele não vai fazer nada, né? E a gente tem que saber reconhecer um do outro, né? Tem maneiras de você reconhecer isso. E tem o gato, que a gente brinca um pouco, que é terminologia bem técnica, isso também em desuso, que é o Demon Disfarçator, que é aquele gato que é um doce por 5 minutos. Ele vai virar, se ele sair da tua mesa, você não consegue colocar ele na mesa de novo, né? Então, é aquele gato que você não pode soltar a mão dele. É uma coisa tão doida, olha só. É um gato que é bravo, mas você não pode tirar a mão dele. Se você Caramba. pôr a mão de novo, ele te estraçalha. Eles são muito Enquanto você temperamentais, tiver a né? mão nele, você não vai ter problema com você. E tem o Demos Blue Power, né? O Demos, que é realmente aquele que é irracível. Tem hoje várias maneiras, né, de você gabapentina, antes de você levar no consultório, para estressar menos o veterinário e o gato também, né? Tem várias maneiras de você ter esse acesso aos gatos. Ô, Vel, quantas histórias você conhece, né, de gato? Vixe, eu conheço algumas. Quantas histórias você Algumas. conhece de gato? Conheço algumas. Ainda mais aqui dentro da FAMESP, né? Eu tive a oportunidade de fazer o estágio na ONG, que a FAMESP ajuda, que é o Amor em Patas. Então, cada semana era um gato diferente. E foi, inclusive, teve um gato em específico, em internação, que foi ele que fez eu me apaixonar por gatos. Que ele tinha uma doença infecciosa, que é a PIF. E aí eu me apaixonei através desse gato, que ele me mostrou que eu podia ter confiança com eles. E se eu permitisse, eles também teriam confiança comigo. Olha, para quem não conhece, né, aqui na FAMESP, fala para o pessoal ali de casa dos dois gatinhos que a gente tem que eles não enxergam. A gente tem dois gatinhos que não enxergam, eles nasceram sem o globo ocular, que é o Theo e a Sophie. E parece que eles estão te vendo, porque eles realmente te É isso que a encaram. gente falando. A essência Cara, sensorial. como pode? Você conversa com eles, eles parece que estão olhando pra você realmente. A Sophie, ela caça mosca. É surreal. Professor, como, Essa como, parte como sensorial, pode? essa parte sensorial. Não enxerga catadora de mosca? Ela caça mosca, você só vê ela pulando de um canto para outro. Eu só aproveitar a emenda, eu tenho essa parte que eu estou falando de manias de gato e tudo mais, eu solto um vídeo que é muito interessante de um gato e brincando com uma bolinha, normal. Uma aranha que faz barulho. Depois o cara joga uma bola de papel, o gato pega essa bola de papel e traz para ele de novo. Daí ele joga de novo, joga. Daí quando mostra, o gato não tem nenhum dos dois olhos. Né? A pessoa fala, nossa, como pode isso? Essa parte sensorial. E nisso tudo, né? O que eu acho interessante quando a gente sabe uma coisa da espécie específica é o quê? Pô, ele é tão sensorial, né? Eu tenho que ter problema com ruído, eu tenho que ter problema
na hora de tirar ele da caixa, eu tenho que ter problema de cheiro, né? Então ele tem algumas pessoas que adotam muito feromônio, né, para deixar o gato mais tranquilo. Então você vai ver que é uma parte que o gato engloba quando você quer trabalhar com a medicina felina, toda a sua parte sensorial também, que eu acho isso ótimo, né? Se deixa muito mais sensível para as coisas, né? Porque é assim que ele vai te enxergar também, né? Ou se te sentir, né? Como esse gato talvez não enxergue, mas Sim. como vai te sentir. Tem alguns mitos e algumas verdades que a gente tem dos gatos, assim? Alguma coisa que Tem fala, várias. É muito gato! Não. Bem rapidinho, Não, só assim, teria uma coisa alguma pra bem gente? rápida, assim, bem curta, né? Eu tenho vários mitos, né, na medicina, não só de gato, mas outras medicinas, né, que falam assim, nossa, né, quando isso é para os veterinários agora que estão assistindo, por exemplo, assim, eu estou vendo o hemograma, e nessa parte que eu estou vendo o hemograma, a proteína plasmática dele deu alta. Esse gato está desidratado. E tem até um fundo de verdade nisso, né, se você parar para pensar. Porque a nossa hidratação vem com a alimentação. E uma das queixas maiores que as pessoas têm, até que ficam Bravas. bravos que atendem gato, qual é a queixa principal? Meu gato está diferente, parou de comer. É a primeira coisa que vai vir para o teu Sim. consultório. Né? Assim, é uma das coisas que vão vir. Né? E, obviamente, se ele parou de comer, ele está desidratado. E daí você vai tirar o hemograma e a proteína dele vai estar alta. Então, o que acontece? Esse é um mito que eu brigo demais. Um aluno meu sempre fala, né? Assim, olha, toma cuidado que, às vezes, a proteína alta do hemograma não significa isso. Para você saber que esse animal tem uma desidratação, ele tem que estar com a albumina alta, que é uma derivação. Então, uma coisa muito importante da medicina felina é você não pedir só o hemograma e pedir sempre proteínas e frações. Que daí você vai tentar fracionar para saber qual a proteína que está aumentada, para você saber, de fato, se esse gato tem um processo inflamatório ali pungente, né? Ou se tem uma desidratação vera, como muitas vezes tem. Outro mito muito engraçado que a gente vê, né? Que até a Verônica soltou já para nós logo no começo, que o gato cai, né? E é uma coisa muito interessante. É verdade. Mas todos os animais têm essa capacidade de fazer isso. Todos. É? Todos. Essa parte do sistema vestibular. Mas só que o do gato é o melhor. Por isso que ele toma posse disso. Se você tirar um porco de um prédio, um ser humano, ele vai tentar se posicionar na hora da queda. Só que quem se posiciona mais rápido é o gato. Né? E uma coisa muito interessante que tem também esse mito, né? Será que o gato de alturas maiores tem lesões menores do que alturas mais baixas? E, obviamente, se ele cair numa estrutura que é de um jardim, de uma lona, né? Não estou falando cair no concreto. Aham. Obviamente que o gato caiu no concreto de uma altura mais alta e de uma mais baixa, o que vai ficar melhor é o que está numa altura. O que acontece? Quando o gato está caindo, essa parte sensorial do gato vai fazer o quê? Com que ele caia e ele está buscando o chão. Né? Então, de sexto andar para baixo, as quedas, os estragos são maiores. Porque o gato está esperando o chão e o chão logo chega. Agora, quando ele está vindo de um andar mais superior, ele está esperando o chão e o chão não chega. E a aceleração aumenta e o sistema vestibular dele desconecta. Daí ele vai abrindo as patas. Nossa. Daí ele começa quase a planar. Gente, eu até brinco na minha aula. Eu falo assim, pelo amor de Deus. Por isso que tem a síndrome do gato paraquedista, né? Que eles brincam. Ou a síndrome da quedas de grande altura. Mas não é que o gato vai cair num prédio e vai ser sobre... eu acho que é um gato, um avião. Um esquilo. Não é um esquilo, não é aqueles esquilos voadores. Mas por ele distribuir a força dele na queda, né? Por exemplo, se eu fizer isso, né, com o dedo, vai doer mais. Se eu fizer isso aqui, dói menos. A área, na Você verdade, distribui a área de contato que com o ar energia, aumenta. né? É. E aí você cria Área uma de certa contato resistência. Agora, se ele cair, A gente tá falando com físico. é físico, né? Eu Tá, fiz. então eu tô meio. Então, tô Não, falando com a pessoa imagina, certa. professor. Não, mas tá daí tudo acontece. certo. Quando você distribui isso e cria uma resistência, você Ele distribui. plana. Né? E por distribuir, você tem alturas maiores. Se ele cair por um jardim, gente, estou deixando isso bem claro, né? Um jardim, não no concreto, ele tem menos chance de ter um E problema. é muito importante isso, né? Não façam isso em casa. Não jamais. testem. Não Não pelo amor testem de isso em Deus. casa, por Porque essa favor. coisa é muito interessante, um mito do gato, né? Ele se atira da janela. Ele não se atira, ele cai. E cai, olha só. Isso é uma coisa bem importante que você falou. Por quê? Por exemplo, eu até brinco, né? O Alírio, um veterinário que gosta de gato, foi fazer rapel e morreu.
Não, gente, não foi um assassinato. Porque eu jamais vou fazer um rapel. Porque eu tenho medo de altura, né? Aham. Então, nunca vou ter esse problema de cair de alguma altura. Se alguém me empurrou, então eu já estou deixando até bem claro que alguma coisa assim, nunca vou cair. Ali ele estava fazendo um esporte radical e caiu. Não tem isso. Né? Por quê? Mas o gato, por não ter medo de altura e se distrair, ele cai de uma janela. Ele não se atira de uma janela. É isso que tem que se deixar. Isso é um mito grande que as pessoas têm. Né? De que o gato, ele vai lá, não pode ter uma janela que ele vai se atirar. Não. Ele não tem medo. Então ele está vendo uma mosca, está vendo um passarinho, ele se distrai E e cai. cai. E se vocês repararem, né, é até bom vocês revisarem vários vídeos de gato, o gato ele tem uma coisa genial, que é aquele pulo meio do lateral, né? Que ele cai de lado. Se você tem gatinhos, vê aqueles gatinhos, né, ele cai aquela coisa, ele tem aquele pulo lateral. Então, às vezes, ele se assustou com alguma coisa no parapeito de uma janela, né, ele vai estar, ele cai. Né? Então, essa coisa. E sempre falo, né? Se for colocar a tela, né? Sempre tem que ter que colocar a tela, coloque em tudo, até de uma janela que você vai achar que ele não vai sim. cair. Porque ele vai cair justamente daquela. Porque a pior coisa é deixar uma janela sem tela e o gato acostumado com tela. Né? Porque o gato ele vai criando uma Sim. confiança com a tela que ele acha que aquilo lá nunca vai causar algum risco. Né? Então, primeiro, assim, sempre apartamento telado, né? Para você ter uma vida tranquila. Cara, quanta dica, hein? Muita Né? Tem dica. bastante coisa aí da parte também. E outra coisa muito importante da medicina felina é você sempre ter esse cuidado, né? Como eu já até falei antes, da doença infecciosa, que ela não tem. O passado do gato é uma coisa importante, um mito de achar que. Fazer uma pergunta direta com um gato de 15 anos, ele briga. Lógico que o gato de 15 anos não vai brigar. Ele sai de casa, às vezes até mora numa casa, ele não vai sair. Né? Então, essa é uma coisa muito importante, né? Essa coisa de fazer o pretérito do gato, saber onde ele veio, onde ele foi adquirido, é uma das coisas que eu acho que define bem uma pessoa que trabalha com gato, independente da área que você trabalha, gente, eu sempre relato isso, né? É, o veterinário tem que ser curioso, ele tem que ser atento ao seu cliente, ele tem que ser o quê? Ele está ali para resolver, sendo pago para resolver um problema. Né? E ele tem que ter essa coisa que a gente vê cada vez mais, né, na medicina, essa coisa mais unificada, essa coisa de atendimentos rápidos, um monte de atendimento, e você vai ficando cada vez mais distante do seu cliente, né? Eu acho que tem que tomar cuidado. Sempre falo, gente, sejam muito curiosos, né? E tentam o tutor, quando entrar ali, saber que você está curioso porque ele está te trazendo. Né? E isso é uma mensagem. Agora, outro mito importante, né? Uma coisa importante que o veterinário não pode, que todos os meus alunos já sabem, quando leem esse pode, vão ver, ouvir, vão saber que sou eu. Né? Não confundir raça com pelagem, pelo amor de Deus, né? Falar mestiço siamês, o cara vai comprar uma pipoca, volta com um gato siamês, isso não existe, né? Porque siamês é uma raça, né? E o que eu acho muito importante para nós na parte técnica é saber que isso é uma derivação de um albino, né? Ele nasce branco, depois ele vai adquirindo a cor. E depois uma coisa importante, você está lendo um trabalho, um artigo, vê um siamês, vai confundir com aquele siamês que achou no telhado da tua casa? Não. Aquilo é um color point, né? E É uma olha que coisa interessante, ó. importante. Eu tenho certeza que a Vel agora, aquele momento que você gosta de se consagrar, que é aquele linkzinho importante do curso. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é, Vel? Eu adoro. Porque assim, professor, pra você entender, como eu sou já ela me chama de idoso, tá, professor? Chama Me chama de mesmo. idoso. Né? E Com essa orgulho. partezinha de deixar linkinho, olha, você aperta o sino, né? Aperta o sino, negócio de sino. Aí eu deixo pra ela se ativa. consagrar. Ativa, aperta o Ativa sino. o sininho. Isso, Sininho. então eu deixo com você, se consagra, vai. Então tá bom. Pessoal, se vocês estão gostando de acompanhar até aqui, não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar com todos seus amigos que amam felinos, gatos, como vocês chamarem. E o link vai estar na descrição para vocês conseguirem acessar a pós-graduação do Alir. E eu vou aqui me gabar, claro, porque eu sou aluna do Alir,
vou me gabar. Então, como que faz para os alunos conseguirem, os veterinários, né, recém-formados, principalmente, acho que vão com sede ao pote buscando, como faz para eles se especializarem e irem atrás desse conhecimento? Primeira coisa, tem que fazer um curso de felinos, né? Não tem outra gente, a gente não vai fugir disso. Essa parte, eu sempre falo, o especialista é construído, né? Porque a gente Sim. tem agora essa parte de eu fiz um curso de 2 anos, de 20 meses, seja quanto você fez, já é um especialista, não. É a vida que vai te deixar especialista. Eu, cada vez mais, eu aprendo, né? Eu me considero um curioso dos gatos, né? E é uma coisa importante. A gente começa com um curso bem feito, bem estruturado, que pensa que você vai ter um crescente do conhecimento, que é isso que eu tento fazer no curso, né? Tento e faço, né? Deixar uma coisa by day. E uma coisa que é importante a gente falar que o nosso curso, eu acho que tem um bom diferencial, que é o quê? Primeiro, o aluno ele vai ter contato com a aula prática e essas aulas práticas têm cirurgia, né? Tanto o sistema digestório das principais cirurgias como também do sistema urinário. Uma outra coisa muito interessante do nosso curso, a gente tem uma visita técnica para gatil, que eu acho que nenhum outro curso de felinos tem, para vocês entenderem quando você pega um gato de raça, de onde ele veio, como ele é criado, como ele deveria ter sido criado, né? E dois tipos de gatis totalmente diferentes um do outro, uma criação bem caseira e outra mais profissional, que duas muito bem feitas, né? Isso é uma coisa importante, que é um baita diferencial do curso. E esse curso agora a gente vai começar a ter mentoria, né? A gente vai ter aí o total de 8 encontros durante o intervalo das aulas, vai ser online, e esse encontro vai ser de 2 horas, que vai ser um link para a gente se unir. Né? Para a gente ter uma discussão de caso, para eu jogar umas coisas, questões para vocês. Então, vai ser um dia da semana que a turma vai decidir, e essa turma vai unir todas as turmas que estão fazendo especialização em felinos, e vai ser interessante a gente jogar perguntas, a gente começar a ter uma discussão, e isso eu acho que vai ser um grande diferencial também da gente se unir e ter esse processo, né, de ver como vocês estão aprendendo, porque é muito interessante, né? Só ter a teoria não é importante. Você tem que ter esse diálogo e a gente tem que dar umas puxadinhas de orelha, ter umas lembretes durante o curso inteiro. E o que o professor comentou, eu acho também muito importante, eu acho, né, para você que está, né, ou é recém-formado em veterinário, ou tá precisando, né, de mais conhecimento, Sim. faça pós-graduação, porque é muito importante. É. Esse conhecimento técnico, eu posso falar, por exemplo, da faculdade que eu fiz, eu me especializei na área da educação, mas quando a gente faz uma licenciatura, a gente vê tudo, né, mas a gente não fica especialista daquilo. Né? Então, acho que fazer essa pós-graduação, eu acho super importante isso em qualquer área, né? Lógico, né? Na FAMESP, com certeza, Com né? certeza. Professor, em termos de cirurgia, né? Quais são os grandes desafios, né, que vocês encontram, né, na hora que você está operando? Quais são esses desafios que você Eu encontra acho na que o área? desafio começa que eu sempre falo, né? O cirurgião, né? Porque eu também sou professor de cirurgia, e é uma coisa muito interessante. O cirurgião, ele é um cara muito. Ele entra no caso e ele é muito incisivo. É diferente do clínico, né? Porque o cirurgião ele muda, né? O animal está com piometra, o animal ele vai mudar, né? Ele vai sair sem piometra. Ele estava com tumor de mama, ele vai sair sem o tumor, né? Então, entre aspas, né? Eu estou te falando, ele é muito incisivo. E esse cara ele tem que ter uma preparação muito grande de anatomia, de fisiologia, né? Entender muito de frustração também, porque ele vai ser incisivo, né? Nesse caso e ele vai mudar o curso desse caso. Às vezes não é do jeito que ele quis, né? Quem mexe com ortopedia, então, das coisas mais frustrantes que tem às vezes, né? Porque você pode fazer uma técnica genuína, né? Mas aquele osso não estava condizendo com aquilo que estava, não era propício para aquilo. Não que o veterinário escolheu uma técnica errada, mas que aquele osso já tinha um desgaste, que a parte mais difícil, que até considero, é justamente essa ortopedia, porque você não sabe o grau de lesão. Porque uma pele lesionada, você percebe se ela está necrosada ou não. Um osso, né? É difícil você perceber Sim. isso, Sim. né? Quando tem acidentes. E gato sofre muito trauma, né? Então, essa parte de anatomia, fisiologia, saber a técnica, né? E por isso que no meu curso eu busco sempre dar as técnicas aqui a gente vai ver junto, né? Então a gente vai fazer uma cistotomia, a gente vai fazer uma enterectomia, junto, tudo. Então a gente vai tentar fazer esses processos para o aluno pôr a mão na massa. Porque é uma coisa assim. Vamos ver a Verônica.
Tá recém-formada. Né? Eita! Ela tá com uma dificuldade Gostei, no caso. gostei agora. Não, Ela adoro tá com como uma o pessoal mexe dificuldade com no você. caso. Ela pode falar, Lira, eu tenho tal hemograma, tal. Você pode me ajudar? Eu posso. Agora, a cirurgia eu não posso fazer por ela. Ô, Bel, você vai se especializar em cirurgia? Em cirurgia, não. Antes, opa, desculpa. Pessoal de casa, desculpa. Tem gente que tá assistindo a gente pela primeira vez. Então você Verdade. precisa falar a tua especialidade aí, né, menina? Minha especialidade, não. Eu sou estudante ainda. Estudante. Estou no 9º semestre de medicina veterinária ainda. Mas já tô procurando, tô de olho em uma ou outra aqui. Você acha que você gosta? Tem De tua cara. felinos eu gosto bastante. Mas eu sou apaixonada pela oncologia. Por isso que Não tem como. Eu sou apaixonada pela oncologia. é a segunda causa maior de infecções que acontecem em gato. Então você vai atender bastante gato. Aí, tá vendo? É a segunda causa maior? É, A primeira qual primeira que é? é nefro, Nefro. né? Depois oncologia e terceiro doença infecciosa. Eita, tá perdendo. Então, eu né? vou fazer oncologia e depois já emendo pra de felinos. Você se enxerga assim, de verdade? Ali operando. Alguns momentos eu me enxergo, em alguns dá um medo. Pensar que tô acabando a faculdade e aí vou começar a exercer de fato. Aí dá um Dá medo. mesmo. Cara, eu acho Todo muito mundo tem louco essa isso, né? É. Porque, por exemplo, eu sou um. Jamais, de verdade, jamais. Aquele negócio, o negócio que eu tenho, eu não consigo nem falar direito. Aquele negócio chamado agulha. Vai lá. Uma vez eu tava segurando um cachorro, professor. Um cachorrinho pra tomar uma injeção. Eu comecei a fazer assim, ó. Só pela agulha. Então, acho que, né? Tem que ter essa sensibilidade, né? Sim. De saber que é um bem maior. Mas eu, de verdade, eu louvo vocês, né? Médicos veterinários, porque, cara, vocês pensam pelo pet. E nem o professor falou agora, né? Pô, você tem que ter uma empatia também com o dono que tá ali, Sim. né? Saber a história. Então, por isso que eu falo, cara, eu acho que esse podcast nosso tá de verdade, pelo menos em mim, tá abrindo a minha cabeça para assuntos que eu nem imaginava que era assim que funcionava. Né? Então eu tô curtindo demais e aprendendo muito com o professor hoje aqui, né? Sim, e quem pensa assim como você, com certeza assistiu o episódio passado, que a doutora Karine, inclusive, comentou sobre isso. Verdade, ó, assista o nosso episódio passado que você vai entender o que a Verônica tá falando aqui. E por falar em Verônica e por falar em professor, o papo nosso tá bom demais, né? Tá ótimo, tá ótimo. Nossa, mas a gente, né, tá chegando ao fim. Certo. Ah, Olha, aquela partezinha que a gente faz. Vai caindo na cadeira. E a gente sempre termina com aquela frase épica nossa, professor. Qual o seu método de sucesso? Eu acho que meu método de sucesso é uma palavra que ela cai às vezes numa coisa muito popular, mas quando ela é seguida à risca, ela me torna uma pessoa. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que busca muita empatia. Né? Eu sou um cara empático, eu sempre tento entender o lugar do outro e eu faço isso direto, né? Assim, porque na clínica as pessoas vêm para a gente resolver problema, né? E eu acho que é esse meu segredo também de gostar de gato, né? Porque o gato ele te pede uma empatia, Sim. né? Veja, eu estou assustado, eu estou fora do meu território, eu sou extremamente sensorial. Por favor, tenha um pouco de paciência comigo às vezes, né? Saiba me lidar, saiba me deslocar nessa mesa, saiba tirar um sangue. Eu sei que vai ter algumas dificuldades. E eu acho assim, para mim, eu acho que se falasse assim, o meu melhor é essa parte da empatia, né? Eu adoro gente também, né? Isso me facilita muito, porque eu adoro pessoas e adoro os animais. Graças a Deus eu tenho esse pluri aqui dentro da minha cabeça, né? Tem gente que só gosta mais de bicho do que de gente. Eu gosto dos dois, graças a Deus. E por isso que eu gosto de bater papo, conversar com gente. Sempre a gente aprende. Esse seria. Olha, rapaz! Você viu como a gente tá chique de trazer Você a viu doutora isso? Lira aqui? Empatia, gostei, né? Precisamos de verdade mais empatia, que é se colocar na pele do precisamos. outro. A gente vê Na muita gente. pele do outro. Você tá falando de A gato? gente vê muita gente falando que vai fazer veterinária porque não gosta de lidar com pessoas, só com bicho. lidar Vai lidar muito com os com gente. dois. Não, agora, de verdade, O gente. seu sucesso vai depender muito das pessoas que você vai lidar. Então, Sim. né? Nossa, você levantou pra gente cortar pra finalizar o programa lá em cima. Como que eu posso pensar isso? O animal vai sozinho pra lá? É,
É isso mesmo que tá falando? Eu acho O que é o gato que chega em pensa. casa, ó, dona, ó, eu tô com uma digestão, acho que vou lá no veterinário. Ele pega ônibus, passa lá o bilhete único, ou pega Uber, 99 táxi, né? Não pode fazer propaganda, mas pega esses aplicativos aí, vai sozinho. Não, né? Tem gente, né? Sim. Só que cada pessoa tem sua história, Opa. né? E o professor abriu de verdade mesmo. Eu não sei, é meio que CSI, né? É investigar o passado para poder acertar o presente, para fazer um bom Exatamente isso. futuro. O gato é isso. Agora arrebentei. Gatinho. Fica aí a dica então, né? Professor, como é que a gente faz para te seguir nas redes sociais? Eu tenho o meu Instagram, né? Que agora a gente vai começar até com... Eu vou começar agora com um projeto que a gente chama de Catcetera, né? Que eu quero trabalhar com gatos e com as pessoas também. Que eu adoro, gente. Eu te falei isso bem aqui. Isso. Né? Por isso que chama Catcetera. Né? Eu tô no Instagram, né? E por enquanto só tô no Instagram mesmo, assim, na rede social, só tô no Instagram. E como é que você faz agora, Tuto, pra gente que segue a gente? Vai lá. Bom, como nosso programa chegou ao fim, e tenho certeza que você adorou, né, Vlad? Eu amei, de verdade. Gostei pra caramba. Não esqueça de curtir, compartilhar e já ativar o sininho pro próximo. E até o próximo podcast da FAMESP. A gente aqui, Vladimir e a Verônica. esperamos por vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, professor!